parte daquilo que o Wesley representou e foi no decorrer dos anos, de fato é fruto da relação de muita proximidade com a sua mãe. Susanna Wesley, uma mulher sábia que edificou a sua casa. A Inglaterra do século XVIII era uma sociedade conturbada pela Revolução Industrial, onde crescia muito o número de desempregados e a exploração da mão de obra de mulheres e crianças. Crescia também o número de mendigos, políticos corruptos, vícios e a violência era generalizada. O cristianismo em todas as suas denominações estava definhando. Ao invés de influenciar, o cristianismo era influenciado de maneira alarmante pela apatia religiosa e pela degeneração moral. Porém, nesse ambiente de caos social e moral, Deus levantou dois irmãos, John e Charles Wesley, considerados pais do movimento metodista. A sua mãe o conduzia sempre para a igreja, assim como seus 19 irmãos. Eu diria que Susanna Wesley tem uma grande lição para as mães que estão nos ouvindo. Vale a pena investir na formação religiosa dos seus filhos. Domingo é dia de estar na igreja. Não podemos perder os serviços religiosos por nada neste mundo. Calcula-se que John Wesley tenha pregado em média 3 sermões por dia e a maior parte ao ar livre. Certa vez ele pregou para cerca de 14.000 pessoas. Milhares saíram da miséria, da imoralidade e cantaram a nova fé através dos hinos de Charles Wesley. Os dois irmãos deram à religião um novo espírito de alegria e piedade. Afirma-se que em 50 anos, John Wesley percorreu 400.000 quilômetros e pregou 40.000 sermões, com uma média de 800 sermões por ano. Porém, Deus havia dado aos irmãos Wesley uma mãe disposta a educar seus filhos para que fossem bênçãos para o mundo. Susanna Wesley. Susanna Wesley era uma puritana anglicana. Isso significa que ela dava um privilégio muito especial à leitura da Sagrada Escritura, a questão da vida ética, do compromisso da transformação da sociedade, do compromisso em ajudar os pobres, e isso a fez uma mulher extremamente sensível e conselheira. Wesley e Charles Wesley tiveram na sua mãe uma grande conselheira. O lar de Susanna Wesley era um lar genuinamente cristão. Em sua igreja doméstica, ela plantou a primeira semente do metodismo e a manteve viva através de seus cuidados vigilantes. Seu filho, John Wesley, fundador do movimento metodista, nunca se esqueceu dos cultos que sua mãe conduzia em sua casa nas noites de domingo. No início, ela os dirigia em sua ampla cozinha, mas depois, com o aumento do número dos participantes, a pequena reunião se espalhou por toda a casa e celeiro. Poucas mulheres na história tiveram a sensibilidade espiritual, o vigor e a sabedoria de Susanna Wesley. Ela praticava o que ensinava aos filhos. As reuniões de oração que ela fazia desde cedo. Tanto o Wesley como seus demais irmãos aprenderam a ler a Bíblia, aprenderam a ler a partir do texto bíblico. Quem foi sua professora foi Susanna Wesley. Desde cedo ela ensinou seus filhos a lerem a Sagrada Escritura. Isso foi marcante em Wesley. Por isso que a gente vai perceber que na teologia wesleyana o acento bíblico é fundamental. Em sua escola doméstica, 6 horas por dia, durante 20 anos, ela ensinou a seus filhos de maneira tão abrangente que eles se tornaram notavelmente cultos. Seus filhos eram ensinados sobre a importância da confissão e recompensados pela obediência. Susanna era firme para disciplinar os filhos, porém moderada e gentil. Ela ensinava o respeito pelos outros como uma obrigação, além de ressaltar que todas as promessas tinham que ser mantidas. As crianças liam alto as Escrituras à noite e todas as manhãs a família orava unida.
A grande lição que Susan Wesley nos traz e traz para as mães, de que vale a pena investir na formação religiosa dos seus filhos, de gastar tempo com os seus filhos, de passar muito tempo reunido com os seus filhos. Susana dedicou boa parte da sua vida para ouvir, para caminhar com os seus filhos, e a gente percebe isso nas muitas reuniões que ela fazia em casa, no diálogo que ela tinha com os seus filhos. Ainda que Wesley descenda de uma família inglesa, a gente percebe através da leitura do seu diário que a relação com a sua mãe especial era uma relação muito aberta, muito democrática. Susana permitia que os seus filhos lhe falassem, conversassem e passassem as suas ideias. Embora tivesse dado à luz 19 filhos e fosse uma mulher frágil e ocupada com os muitos cuidados da família, ela separava 2 horas por dia para ficar a sós com Deus. O bem-estar espiritual dos filhos também interessava muito a Susana. Ela ensinou a eles a apreciação às coisas do Espírito e continuou esse ensinamento até que se tornaram adultos. Por tudo isso, John Wesley nunca deixou de se aconselhar com sua mãe, mesmo quando esta era idosa. Wesley e Carlo tiveram na sua mãe uma grande incentivadora. E por isso a gente vai perceber o quanto eles destacaram na vida cultural e na vida científica. Eles, logo cedo, se tornaram alunos de grandes colégios. Wesley ascendeu à Universidade de Oxford, se tornou mestre em arte, foi professor da Universidade de Oxford, se destacou pela uma capacidade enorme de conhecimento. Ele sabia o hebraico, lia no grego, lia o latim, o inglês, que é a sua língua materna, falava muito bem o francês, e há indícios que o Wesley estava estudando português. E ele recebe toda a influência, essa influência da sua mãe, que era uma mulher que lia os clássicos com ele, lia os grandes filósofos, grandes pais da igreja com os seus filhos. Susana tem uma formação cultural fantástica e ela zelou e levou isso para os seus filhos. A história de Susana Wesley é um testemunho vivo de que uma mãe dedicada a Deus e à família pode criar filhos que serão verdadeiros instrumentos nas mãos de Deus para transformar e abençoar o mundo.